A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Neemias. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então. Capítulo de número 4. Tendo Sambalate ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra em um só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó de pedras, acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, estava zombando, né? Ou seja, que eles não conseguiriam realizar a obra. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Meu Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Maravilha, glória a Deus. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que repararam que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram de sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Meu Deus! Quando os judeus que habitavam nas vizinhanças deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moravam, subiram contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos, abertos, por detrás do muro, com espadas e com suas lanças e com arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, aleluia, voltamos todos nós para o muro, e cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos e arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que nos seguiam, largávamos as nossas vestes, e cada um se deitava com as armas à sua direita. Agora, o capítulo de número 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, os filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos.
Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda quem diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos a mesma carne como eles, e os nossos filhos são bons como os filhos deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o clamor dessas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociados nossos irmãos para que sejais vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, os meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a este empréstimo, restituí-lhes hoje, vos peço as terras e as suas vinhas, e os olivais, e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que existe deles. Então responderam: restituí-lhes, vamos restituir a eles, né? Que as palavras aqui, olha só como é que está a palavra: restituir-lhes-emos, ou seja, vamos restituir a eles, né? E nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar, e faziam o segundo, e fizeram conforme prometeram. Então aqui estava vendo algumas injustiças sociais aqui, né? E Neemias, ele corrige isso aí. Prosseguindo aqui no capítulo 5, a partir do versículo 13. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, e sacuda a sua casa e o seu trabalho, e todo homem que não cumprir essa promessa seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e o vinho, além de 40 ciclos de prata, e até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Aleluia. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e a terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes, e os que se preparava para cada dia eram um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho e de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Então, Neemias era um homem íntegro em todos os seus caminhos, né? Agora o capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos que tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, aleluia, ainda que a esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-nos: vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer o mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou realizando uma grande obra, de modo que não posso descer, aleluia. Por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse ir ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu lhes dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, e o teor era o seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles,
e puseste profetas para falarem do teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu e o teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não a efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão à tarde. Aliás, de noite virão à tarde. Porém eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo para infamar e me vituperassem. Lembra-te de mim, ó Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro nos 25 dias do mês de Elu, e em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Glória a Deus. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Mas não adianta. A obra de Deus não é feita pelos inimigos da obra de Deus, e sim pelos servos de Deus. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.